Irmãos, agora vamos para a palavra. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 3. Então, para o contexto da mensagem passada, o pastor Viana, ele pregou nesses versículos aqui, a partir do 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Muito bem, então, calma aí. Primeiro, você precisa lembrar, para o contexto da nossa mensagem, que é, conforme a leitura, você viu que a mulher está tendo um diálogo. Com quem? Com Satanás, tá? Então, nós vamos deixar de lado realmente a ideia. Tá, tem um animal que fala aqui, irmãos, é o que a Bíblia está relatando para a gente, tá? A gente não tem dúvida de que é Satanás. E aí, para rapidinho aqui, ó, marca. Vamos lá para Apocalipse, só para os irmãos lembrarem. Apocalipse capítulo 12. Então, você tem que pegar na Bíblia, conforme a gente tem textos paralelos, e costurar. Quem faz isso muito bem é o pastor Viana, ele sempre vai em textos paralelos. Eu vou menos, mas de qualquer forma você precisa prestar atenção. Quando a pessoa que está dando a aula, ou o pastor que está pregando, o irmão que está pregando, ele tenta costurar a Bíblia. Então, olha aqui, ó, verso 1 do capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Dependendo do intérprete da Bíblia, vai falar que esta mulher é o povo de Israel. Intérpretes como eu e o pastor Viana, a gente fala que esta mulher é a igreja. Muito bem. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Irmãos, os capítulos de Gênesis são importantes para a nossa vida. E eu não sei até onde eu vou chegar, mas você precisa prestar muito atenção nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Veja só o verso 9. E foi precipitado o grande dragão. Está vendo? Eu dei um salto no texto. No verso 3, esse dragão, ele é indicado, ele é apresentado, e agora a gente vai descobrir quem ele é. E foi precipitado o grande dragão. Olha o que a Bíblia diz. O que está escrito na sua Bíblia? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, o que é mais importante em Gênesis? Ficar pensando porque uma cobra falava? Não, não é isso o mais importante. Existem várias interpretações para aquele começo. O mais importante é a gente saber que era Satanás. E saber, e crer que Deus não quis nos explicar o porquê ele estava no jardim. Mas ele estava lá. Então, o texto aqui em Gênesis 3 está falando sobre a conversa entre a mulher e o diabo, entre Satanás. E aí, a mulher, então vamos falar inicialmente, a culpa é do homem, tá? Mas não vou chegar nessa parte, porque o pastor Vila já falou. Apesar que a gente vai falar no decorrer do texto, desculpa, vamos falar assim. A mulher, ela disse: Deus é mentiroso, porque agora eu estou descobrindo a verdade. Foi isso que ela fez. E aí tudo se consuma, os olhos só são abertos quando o homem toma do fruto.
porque ele é o responsável. O culpado é Adão. Ele é o culpado. Ah, Neil, o que aconteceria se Adão não tivesse comido? Sabe uma coisa, eu não sei. Porque a Bíblia não me falou. Então vamos nos ater ao que a Bíblia está falando. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então está aqui. Grife isso, porque o nosso objetivo é esse, como ser humano. Ser como Deus. Então, bem rápido, ó, todo mundo olha para mim. Deus, Ele é a fonte de tudo. E nós temos o privilégio de sermos corregentes com Ele, de tudo. Porque Ele nos faz a sua imagem e semelhança, e somente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente não estava contente com isso, em ser corregente com Ele. Eu sempre vou dizer uma coisa para você, tudo que Deus fez é bom, não é? Não é isso? Temos que crer nisso. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Ainda existia coisa que não foi chamada de boa no jardim? É só você olhar, tinha trevas. Então, pelo texto, o que ele indica é que a gente ainda tem coisa para fazer. Só que a gente não quis estar submisso ao Senhor. A gente simplesmente falou, quero ser como Ele. Verso 5, final, sabendo o bem e o mal. Qual era o objetivo do nosso Deus? Que a gente só soubesse o bem. Ele não queria que a gente soubesse o mal. Mas a gente quis ser como Ele. O nosso pecado foi querer tomar o lugar de Deus. Parecido com alguém, né? Porque eu não vou lá. Mas você sabe que teve um que falou, vou chegar a ser como o Altíssimo. Parece que é o mesmo pecado. Então, olhando para o texto, verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Esse final do verso 6 é interessante, né? Porque se você interpreta esse texto como um esticar de mão, sabia que você não está errado? Ah, Neil, como assim? É que existem intérpretes que falam que Adão estava próximo. Ao ponto dela esticar seu braço e entregar para ele. E se você, é que não dá tempo de ir em todos os textos, se você vai no Novo Testamento, você tem que sempre lembrar, Adão foi enganado? Eu quero saber dos irmãos, Adão foi enganado? Não é interessante isso daí? Adão sabia o que estava fazendo. E eu não sei porque eu desconfio. Quer que eu fale? Vocês são curiosos, né? Eu desconfio, vou falar com temor, né? Eu acho que ele fez o que fez porque amava a Eva. Mas isso eu acho, somente, a Bíblia não fala isso. Mas eu tenho uma certeza, porque a Bíblia fala, ele não foi enganado. Muito bem, vamos correr. Verso 7, e foram abertos os olhos, lembre-se, depois que ele comeu, por favor, depois que ele comeu. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pastor Viana veio até aqui, e ele leu o verso 8, o nosso texto a partir de agora. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mais uma vez quero citar isso, veja que a mulher não tem nome ainda. O pecado aconteceu e a mulher ainda não tem nome. Coisa interessante, né? Vamos lá. É chamado de Adão e sua mulher. E chamou o Senhor Deus a Eva que comeu do fruto? Foi isso que ele fez? Não, o que fala na sua Bíblia? Chamou Adão, porque ele é o responsável. E disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse, Deus,
quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vamos até aqui, vamos ver se conseguimos chegar, e aí depois a gente conclui o capítulo. Por favor, irmão Thierry, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te louvar, entoar louvores a Ti, Senhor, engrandecer o Teu santo nome. Te peço agora pela mensagem, que ela venha de culto nos nossos corações, que possamos aprender cada vez mais de Ti, e que o Senhor possa dar muita sabedoria ao pastor Neil também. Nisso Amém. que eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, muito aprendizado nesse texto, irmãos. Você quer entender a Bíblia? Olhe para Gênesis 3. Gênesis 3 é muito importante. Gênesis 3, ele define qual a teologia que você vai estudar para você ser forte no que você crê, tá? Então, primeira coisa, verso 8, ouviram a voz de Deus que passeava no jardim. Muito bem. Irmãos, agora o homem está num estado de desobediência. O homem, ele caiu da posição onde ele estava. Então a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu. Então, que algo era diferente entre ele e sua mulher. E o homem agora está numa situação em que isso não agrada a Deus. Porém, olhe para o Senhor Deus. Esse momento não é momento de nós olharmos para o homem. É momento de a gente olhar para Deus. Onde Deus estava quando o homem pecou, onde Deus estava enquanto o homem pecava, o Senhor Deus, ele estava no mesmo lugar, no seu trono. E sabe o que vai acontecer? Devido ao pecado do homem em relação aos propósitos do Senhor, nada mudará. Nada mudará. Então, eu e você, nós podemos tomar decisões, hoje, amanhã e sempre. Os propósitos do Senhor não mudarão por causa de nós. Então, é assim, o homem pecou, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele ouve a voz de Deus. O que Deus estava falando, ou o que estava fazendo com a sua voz, que o homem que tinha intimidade com Deus, percebe que é Ele. Então, já existia essa intimidade. O que o Senhor Deus fez? O que Ele sempre faz? Vem até nós. Sabe o que Deus está fazendo nessa manhã? Está vindo até nós, mais uma vez. Sabe o que Deus está fazendo com você que está em casa? Está indo até você, mais uma vez. Porque poderia ter sido rompido aquele momento entre homens e o Senhor Deus. Mas sabe o que o Senhor Deus faz? Na viração do dia, a voz do Senhor é ouvida, porque Ele vai lá, está se relacionando mais uma vez com a sua criação. Com o único que pode ser corregente com Ele. É o único. É o único que, se existe algo a fazer, é essa pessoa que faz.
Somente o ser humano. Então, como sempre digo, irmãos, a luta contra determinadas ideias não é entre direita, esquerda ou qualquer coisa parecida, é contra o cristianismo. Eu fiquei muito triste que eu perdi a fonte, que eu ia trazer a fonte, mas eu quero falar, no Ceará, teve uma cidade que colocou, que devido ao cristianismo, existe racismo. Colocou na pasta da educação. Aconteceu nesse país. E essa semana na Espanha, vocês viram? A questão não é, irmãos, que estão defendendo os palestinos, não é isso. Porque os palestinos sofrem em outras nações. Abra a cabeça, você que por acaso não está percebendo isso. Na Espanha, um navio que tinha judeus foi impedido por uma multidão de entrar na Espanha. Eles não desceram. Não é contra qualquer coisa. E outra coisa, não é entre nós, crentes, e aí eu falo, a nação de Deus, o povo judeu, é contra esse povo que eles estão lutando. Então é assim, quando eu falo que somente nós somos capazes, é porque, sabe, você que tem um animal que você ama, continue amando o seu animal, tá? Mas ele não foi escolhido por Deus para organizar as coisas. Quem foi escolhido por Deus, fomos eu e você. Então, para onde o Senhor Deus vai? O Senhor Deus vai falar com o homem. Verso 8, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim, na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você sabe que isso faz parte da minha vida, dizer isso. Eu estava lá no bosque, escondido, porque quando eu ouvi a voz de Deus, eu não fui até ele. E olha, irmãos, eu não acho ruim quando alguém fala que se converteu. Eu não acho ruim de verdade, porque você só precisa ter certeza que você só se converteu porque ele quis abrir o seu olho, porque você não consegue enxergar. Sabe, olha, imagine quantas pessoas estão sós aqui hoje. No sentido de, só tem você hoje aqui. Você olha para a sua casa e só tem você. Como pode Deus ter aberto os meus olhos e não ter aberto os olhos dessa pessoa que eu amo, que está em casa agora? Está vendo? Ele não consegue enxergar e a gente não entende isso. Só que a gente tem que ter certeza que ele chamou o nosso nome. Agora, na hora que ele chamou, eu não sei se eu e você, a gente fez como Adão. Eu sei que eu fiz como Adão. Eu estou falando de mim. Eu saí do bosque quando ele falou o meu nome. Mas você, que falou assim, conversou com Deus antes, não tem problema. Você só tem que saber o seguinte, você só pode conversar com ele, porque ele abriu os seus olhos. Tá? E aí eu quero te falar, você que gosta de estudar a Bíblia, então estude sobre uma coisa chamada graça preveniente. Então anota, tá bom, eu me converti. Eu não sou que nem você, que saí do bosque. Eu me converti. Eu fui convertido por Deus. Então, mas sabe uma coisa, eu acho que eu me converti, então você vai estudar sobre graça preveniente, para você saber explicar como você se converteu. Eu sou que nem Adão, ó. Quer ver? Não, e você também, eu sei, tá? Mas eu sou desse jeito aqui, ó. E chamou o Senhor Deus, verso 9, a Adão e disse-lhe, onde estás? De repente o texto olha para nós, porque ele não tem obrigação de explicar tudo, e ele disse, ouvi a tua voz, ó, no jardim, e temi porque estava nu. E escondi-me, eu estou aqui. Quando o Senhor Deus falou a Adão, ele foi conversar com Deus. Pronto. E aí eu quero dizer a você essa manhã, você já fez como Adão? E falou para Deus, eu estou aqui? Olha aqui a minha situação, eu estou nas árvores, porque eu ouvi a tua voz, e eu sei que eu estou errado.
E não é bacana? Olha, presta atenção nisso aqui, todo mundo aqui, ó. Não lê mais Bíblia não, olha para mim. Não é bacana isso daqui? Vamos lá. A igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou? Ó, olha a pergunta que eu estou fazendo. Alguém chega aqui e fala para nós, mas por que a igreja não me aceita do jeito que eu sou? Porque todo mundo que está aqui, ó, que é membro dessa igreja, ou todo mundo que está aqui tem vindo para cá, é que nem Adão. Igualzinho a Adão. Aqui é um ambiente em que todo mundo que está aqui não se aceita como é. Ó, de novo. A igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou? Não, eu só estou aqui porque eu não me aceito do jeito que eu sou. É justamente o contrário. Como é que alguém vai chegar aqui e a gente vai ter que aceitar do jeito que ela é? É óbvio que não, irmãos. Eu estou querendo mudar. Eu estou querendo ser melhor para o Petros, para a Marola, para a Marisabel, para minha mãe em casa. Eu estou querendo ser melhor para vocês. Estou querendo ser melhor para os meus alunos. Irmãos, eu não posso me aceitar do jeito que eu sou, porque quando Deus me chamou, eu estava nu e estava com vergonha. Eu não me aceito do jeito que eu sou. Agora, as pessoas vão chegar aqui e a gente vai aceitar as pessoas do jeito que elas são. Ué, então você não está no lugar certo. Qualquer um aqui que acha que eu sou assim, você não está no lugar certo. Ah, não, então qual é o meu lugar? O seu lugar é se converter, ou se arrepender. E aí sim estará no lugar certo. Porque foi isso o que Adão fez. Você depois, quando a gente for continuar o texto, continuar o estudo, você vai ver. O Senhor Deus não abandonou Adão. E quando o Senhor Deus chamou Adão, ele estava com Deus. Eu estava nu e escondi-me, verso 10. Verso 11, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Não é interessante isso aqui, irmãos? Ué, vou fazer uma pergunta bem fácil. Quem quer responder? Vai, seja corajoso. Diga eu. Então, vou perguntar para quem sabe. Pode? Pastor Viana. Pastor Viana, olha só. Olha a pergunta. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Pastor Viana, o Senhor Deus sabia que Adão tinha comido do fruto ou não? Sabia. Ué, isso é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo. Ele sabia. Mas conversa comigo. A gente resolve as coisas. Fala comigo que a gente vai resolver. Eu já vim aqui para te ajudar. Vamos lá? É hoje? Então vem aqui, Adão. Sai do bosque, você fez isso, né? Aí você fala assim, um Deus amoroso como esse, eu já vou logo confessar o meu pecado. Você e eu somos como Adão. Olha aí, coisa bacana. A gente não aguenta e sai do bosque. É isso que a gente faz, a gente não aguenta, não adianta. Ele chamou o meu nome, chamou o teu, daqui a pouco a gente estava lá conversando com ele. É aquela ideia, quando a gente era criança, né? O pastor Delbrando falava assim, dê o primeiro passo e os outros virão automaticamente. É isso que ele falava nos cultos aqui. Foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou dar o primeiro passo. E quando eu vim, foi desse jeito, eu nunca mais consegui ir embora. Sabe, alguns aqui não fazem isso, porque eles não conseguem. Mas por que a gente também não fala, acrescenta a minha fé? Para a gente fazer como esse homem fez.
Só que daí, a nossa questão é que a gente não já vem para um relacionamento direto com ele. Tá certo, eu errei. Sabe o que a gente faz? A gente faz igualzinho esse homem aqui, ó. Você comeu, né, Adão, do fruto? Aí ele podia falar assim, ó, Senhor Deus, eu comi. Mas aí ele vai, a gente olha no verso 13, e a Bíblia diz, e disse o Senhor Deus, verso 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí não gostei, já não gostei. Não é possível que você goste disso aqui. Mas não é interessante que parece comigo? É aquele negócio dos filhos da gente, né? Ou quando a gente era criança, os nossos pais. Gente, vamos imaginar que a gente levasse umas palmadas, né? Quando a gente era criança. A questão é você começar a levar. É sempre apontando um para o outro, porque é assim mesmo. Porque você quer que, de repente, sua mãe esquece, seu pai esquece que tem que apanhar todo mundo, vai só o primeiro. Mas lá em casa ninguém esquecia de nada, não. Mas, de qualquer forma, o começo é difícil mesmo. E aí ele disse, foi a mulher. Irmãos, isso aqui é uma coisa comum. Porque a gente sempre tem uma desculpa para a gente não assumir os nossos erros. Confesse o teu pecado hoje. Você pecou, eu pequei, vamos pensar nisso. Irmãos, todo dia é dia de confissão. Todo dia é dia de chegar a Deus e falar, eu comi do fruto. Só que Adão fala que comeu, fala, depois de falar que foi a mulher que deu. E aí a gente tem que lembrar. Aqui naquela época não existia o Chaves, né? Hein? Mas já pensou o Senhor Deus dizer, e o Kiko? Deus podia dizer, e o Kiko? Né? Mas aí é interessante. Ele vai para Eva. É que a gente conhece o texto, a gente sabe que Deus não vai deixar nenhuma ponta. Mas já pensou na sequência do texto, a pessoa que está lendo a primeira vez, sem conhecer a história, de repente vai para o verso 13 e disse o Senhor Deus à mulher? Parece que está tudo bem. Aí vai essa mulher. A Bíblia diz assim, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eu falei que Adão parecia com a gente, né? E Eva, o que você acha? Igual. Todos nós somos assim. A gente quer arrumar uma desculpa. Esse é o nosso papel quando a gente está errado. A gente mente. A gente esconde aquilo que a gente pode esconder, que é responsabilidade nossa, para colocar a culpa no outro. É assim, nós somos desse jeito. E não adianta você falar assim, eu assumo tudo. Olha, eu gosto muito das pessoas que falam assim, eu assumo tudo. Mas quando você fala isso, você está dizendo que você nunca mente. E eu acho muito difícil isso daí. Só vamos caminhar nesse caminho que Deus preparou para nós, lembrando que nós somos fracos. Existe fraqueza sim, e a gente falha, e a gente esconde a verdade. É assim desde o começo. Então, todas as vezes que a gente estiver numa situação em que a gente precisa confessar o pecado, sabe o que a gente faz? Confessa o pecado. É melhor, Deus não deixará ponta. Aí Deus parte para o próximo. O homem fala que foi porque a mulher deu o fruto. Aí a mulher fala que é por causa da serpente. Verso 14. Então disse Deus à serpente. Só que eu quero que você preste atenção na diferença entre o diálogo com Adão e com Eva e o diálogo com a serpente. Ótimo. Então vamos lá. Vamos voltar para o Deus falando com Adão. Ele fala que se escondeu porque estava nu. Então, no verso 11, o que você enxerga no texto? Duas perguntas, sim ou não? Verso 11. Certo? Tem duas perguntas. Ótimo. Aí, quando ele fala que foi a mulher, e o Senhor Deus
fala com a mulher, o que Deus faz? Ele faz uma pergunta. Então, no diálogo com Adão, existe pergunta, e no diálogo com Eva, existe pergunta. Leia, por favor, o diálogo, só em pensamento, leia o verso 14. Vai, 10 segundinhos. Tem pergunta? Não é bacana isso aí? É assim, Ricardo. É poucas ideias. Pronto. Lembra? Hein? Poucas ideias. Com a serpente, não tem negócio porque você fez isso. Tem comigo e com você. Certo? Com a serpente é o seguinte, irmãos. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, já existe a sentença. Já existe a sentença para ela. E aí é o seguinte. Olhe para o texto e assim, irmãos. O texto está dizendo o seguinte: maldita serás mais do que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Então, se Deus está dando essa sentença agora, é porque não era. Combinado? Mas agora é. Então, tudo o que a serpente representa é por causa disso daqui. Ô Neil, como era a serpente antes? Eu não sei. Certo? Eu sou o pior dos criacionistas. Sou o pior deles. Porque acredito num mundo de 10 mil anos. Como ela era antes? Eu não sei. As transformações que ocorreram na criação, devido ao pecado e devido ao dilúvio, eu não sei, irmãos. Mas é assim. Antes ela era a mais maldita de todas? Não. Neil, antes, existia alguém mais maldito? Não, irmãos. Porque toda a criação era boa. É que existia trevas, por exemplo, que não foi chamada de boa. Mas aqui não tinha ninguém mais maldito que ninguém. A gente não conhecia o bem e o mal. Certo? Muito bem. E sobre o teu, a parte final do verso 14. E sobre o teu ventre andarás. Então vamos lá? Então não andava antes. Então vamos lá. O texto está falando que esse animal podia falar. Ou que falou naquele momento. Falou, e é interessante que o texto fala que Eva conversou com ele. Era uma época em que animais falavam? Não sei. Ou ele poderia se comunicar? Eu não sei. Mas o texto está dizendo que Eva conversou com ela. Uma coisa. Segunda coisa. Irmãos, aqueles que interpretam esse texto como uma linguagem fantástica, o que a gente vai fazer com eles? Deixe. A linguagem pode ser representada assim também. Aqueles que olham para o texto e olham para textos próximos, quando Moisés escreve o Pentateuco, olha para os textos ao redor do povo de Israel. Sabe o que eles falam? Que os textos eram assim. Ué, se era assim que o povo entendia, por que Deus não pode ter usado a mesma linguagem? Deixa. Então, é super difícil chegar numa conclusão. Então, vamos lá. O reino tem lugar para todo mundo. Acabou? O reino tem lugar para todo mundo. Combinado? Então, o que você é?
Você é um criacionista de terra jovem? Você é um criacionista de terra antiga? Você é um criacionista evolucionário? É só você saber explicar a sua teologia. Tudo bem? Nada disso tira você do céu. Então vamos voltar para o texto. Eu sou um intérprete do texto. Joia? Eu estou aqui para interpretar o texto. Eu só faço isso. O meu papel aqui é interpretar o texto. E olha, não é só meu não. Todos nós que viemos aqui. Quando não está no texto, o que a gente faz? A gente avisa. Ó, o pastor Viana fala o quê mesmo? O que ele fala? Novela, pronto. Aí, o que eu falo? Vamos imaginar. Pronto, acabou. A gente avisa, tem que... E ó, todo mundo que sobe aqui, tem que fazer isso. Ó. Foi convidado para pregar, não está no texto, avise. Porque é para pregar o que está no texto. Então, olhando para o texto, sobre o teu ventre andarás. Então, não andava antes. E pó comerás todos os dias da tua vida. Pronto, está dada a sentença. Tá joia? E aí, vem uma parte super importante das Escrituras. Irmãos, o Evangelho começa aqui. Você que não sabe disso, anote. Gênesis 3,15. O Evangelho. Ah, não tem Evangelho no Velho Testamento. Tem, e tem de montão. E ele começa aqui. Então, quando você estiver lendo um texto que vier assim falando do proto-evangelho, está falando justamente de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Tá? Esse texto é importante para entender o nome de Caim. Até o nome de Caim é importante você lembrar desse texto aqui. Quando você olha para o significado do nome de Abel, é importante esse texto aqui. E quando você olha para o final das Escrituras, quando você olha para Cristo, é importante esse texto aqui. O verso 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente. E entre a tua semente e a sua semente, pronto. A partir de agora, aquilo que a mulher gerar e aquilo que a serpente gerar, eles terão dificuldades. Ô Neil, está falando da serpente, o animal? Vamos lá? Existe isso entre nós seres humanos e a serpente? Sim, é claro. Mas eu não estou falando do bicho. Você sabe disso porque eu já li, por exemplo, Apocalipse capítulo 12. O meu problema não é com esse animal. Irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado se ele falava ou não. Porque existe um monte de forma de interpretar o texto. E eu posso conversar com diversas pessoas sobre a interpretação do texto de forma diferente. Eu posso simplesmente me humilhar e falar no que eu creio e explicar para eles todas as outras formas que tem de interpretar o texto. Fique contente, posso conversar com respeito, vou falar com o meu oponente. Eu não estou nem um pouco preocupado se essa cobra andava em pé ou não, se essa serpente andava em pé ou não. O negócio é que agora chegou o momento. Existe uma inimizade entre a serpente, que é o diabo, é Satanás, e a semente da mulher. Tudo o que Satanás gera, tudo, ele tem uma inimizade contra aquilo que Cristo gera. Pronto. Então, o que Satanás gosta, Cristo não gosta. O que Satanás gera, nós que somos gerados em Cristo, precisamos não gostar, porque a serpente gosta, porque o diabo gosta. Existe uma inimizade, não pode existir amizade entre a luz e as trevas. Então, precisamos mudar todos os dias. E eu não estou falando apenas para aqueles que ainda não decidiram se converter, para aqueles que foram arrastados por Cristo. Não estou falando desses. Eu estou falando de todos nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque existe inimizade. E aí, a Bíblia diz que o Senhor Deus falando para a serpente: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vai existir momentos da vida em que a serpente terá vitória sobre o povo de Deus.
É só você olhar para o livro de Apocalipse. É só você olhar para a minha vida e para a sua. Rapidinho. Algumas vezes, nós perdemos uma batalha. Só que o que é afetado em nós é o calcanhar. Mas só que a promessa é que um dia, a serpente, a semente da mulher, vai esmagar a cabeça. E eu quero só te lembrar de uma coisa. Não é simplesmente, ô Neil, então a serpente vai morrer. Não é simplesmente isso. Mas você já percebeu que a presa de uma serpente, de uma cobra, ela sempre é consumida primeiro pela cabeça? Eu não estou falando, está inventando coisa. É só para você pensar. Esta vai esmagar a sua cabeça. Então, você pode pegar, imagine, um tigre. Pode pegar o que for. Pega aquele bicho que come o bicho inteiro, o dragão de Komodo. Ele não está preocupado por onde vai começar? Mas a serpente sempre procura a cabeça. Um dia Cristo vai esmagar. Deixa eu só ver Romanos 16 é interessante também, hein? Quem lembra do texto? Romanos 16, quer ver? Deixa eu achar um versículo aqui, que fala que ele vai esmagar com os nossos pés, quer ver? Deixa eu ver, é muito legal isso aqui, deixa eu ver. Acharam o texto? E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Não é legal isso aqui? Você vai ser usado, tá? Existe uma guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue, porém existe uma guerra. Vamos ser usados por Deus, lembrando que um dia a semente da mulher esmagará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Deus eterno, obrigado pelo texto bíblico, abençoe as nossas vidas, nos dê boas aulas agora e nos abençoe a glorificar o teu nome, ó Pai, através do estudo. Abençoe o culto das crianças e abençoe, ó Senhor Deus, nosso restante do dia, nos ajudando em Jardim das Fontes e aqui em Vila São José. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, boa aula a todos.